Estamos dando início a mais uma live da Escola de Botânica para falar sobre uma história extremamente complexa. Bem-vindas e bem-vindos. A gente vai falar sobre a história das plantas na Terra hoje. E aí já tem gente chegando. Boa noite, pessoal. Olha que tem gente que está aqui toda semana que eu já estou reconhecendo aqui pelos nomes que aparecem na tela. A gente está dando início a mais uma live da Escola de Botânica para falar sobre uma breve história das plantas aqui nesse planeta, né? Um pouco audacioso da minha parte querer condensar esse assunto em 40 minutos ali que a gente tem disponível, mas a ideia é despertar, na verdade, jogar uma semente para ter um despertar de consciência sobre esse tema, né? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Conseguem me ver direitinho? Bem-vindas e bem-vindos. Oi, pessoal. Boa noite, quem está chegando. A gente vai começar daqui a pouco. Sim, Paraíba está por aqui, gente. Muito bem, tem gente do Brasil inteiro. A gente tem recebido ao longo das semanas, né, depois que a gente faz essas transmissões, muita mensagem, o pessoal tem entrado em contato com a gente. Enfim, quero agradecer já de cara essa disponibilidade de vocês de estarem aqui durante uma noite de quinta-feira para ouvir, né, um pouco do que a gente tem para compartilhar. Como alguns de vocês já sabem, estão acompanhando a gente já há um tempinho, né? A gente fez uma pausa nas nossas atividades presenciais e a gente vai começar a dar início, né, na verdade, aos nossos conteúdos online, através dos cursos online. Hoje o nosso tema é esse aqui, ó. Ó, eu fui pro canto de novo. A gente vai falar sobre uma história ali, curtinha, né, de alguns bilhões de anos, tem a ver com essa colonização, essa chegada das plantas no ambiente terrestre. Então a gente vai hoje dedicar um tempo dessa noite para falar sobre isso. Para quem está aqui pela primeira vez, bem-vindos. Sim, a vizinhança está agitada por aqui, o momento histórico tem exigido, né, que as pessoas se manifestem, mas não tem problema, todo mundo precisa aí colocar as suas ideias em prática e a gente coloca as nossas aqui também. Bom, vamos falar de planta nesse momento, enquanto os vizinhos se manifestam e a gente segue aqui para falar o seguinte. Olha a nossa casa. Ela está com problemas, né? As panelas aqui em volta estão deixando bem claro isso, que a nossa casa está cheia de problemas por aí e a gente tem coisas para analisar hoje, né? Em relação a uma questão que a gente tem tratado, eu já falei em outras semanas, as plantas de uma maneira muito utilitária. A gente usa as plantas para uma série de coisas, mas a gente não tem a oportunidade ao longo da vida, por exemplo, de aprender muitas coisas em relação a isso, né? Então a gente vai começar olhando ali para a América do Sul. Consegui essa imagem aí que eu achei bem interessante, porque quando a gente olha o planeta Terra do lado de fora, a gente consegue enxergar algo muito parecido com isso, né? Isso é uma imagem de satélite trabalhada ali no computador para dar para a gente uma ideia um pouco mais visível e nítida, né? Mas na verdade a gente tem um grande complexo verde que vocês conseguem ver ali na região amazônica. Bom, já que chegou bastante gente, a gente vai dar realmente início à nossa transmissão de hoje. Para quem não me conhece, eu me chamo Anderson, trabalho como biólogo, botânico, sou professor da Escola de Botânica e diretor também, coordeno as atividades da escola já há 5 anos e a gente tem feito esses encontros semanais aqui através do Instagram para tentar divulgar de forma até que curta, né? Mas para a gente conseguir falar um pouco com as pessoas sobre plantas, aproveitar esse momento de distanciamento social para a gente estudar, encher a mente de conhecimento e sair dessa fase ali, pelo menos aproximados um pouco mais desse universo dos vegetais, né? Então, bem-vindas e bem-vindos para quem chegou agora. A gente hoje vai falar sobre um pouco, né? É bem breve mesmo, a história das plantas na Terra. Quando eu falo da Terra, eu estou falando do planeta Terra, por isso que está aí em letra maiúscula. Bom, para quem, antecipando um pouquinho, para quem não viu as nossas lives da semana passada, a gente vai disponibilizar da semana passada e da retrasada, né? Tá tudo disponível no YouTube, então vocês conseguem acompanhar lá também. E como tradição já, eu vou fazer o seguinte.
Eu vou desativar por um tempo os comentários. No meio a gente vai ter uma conversinha ali, a live fica gravada, tá? Mas a gente tem um bate-papo ali, eu vou perguntar algumas coisas para vocês, a gente conversa um pouco e depois eu volto com os comentários. Porque a gente consegue ter foco, né, Brasil? Uma coisa importante dentro do processo de aprendizagem, a gente leva isso muito a sério dentro de um ambiente escolar, é que a gente se disponha a viver algo dentro de um universo de ensino e de aprendizagem e que de fato a gente se entregue nesse momento, né? E aí eu falo dos dois lados. Bom, para quem está chegando, fica à vontade, bem-vindos à minha casa. Olha aí a nossa casa, planeta Terra, tá? A configuração desse planeta hoje é essa. Mas talvez vocês tenham estudado na escola, para quem passou pela escola, alguns já devem ter ouvido essa história muitas vezes, mas nem sempre o planeta Terra foi do jeito que é hoje. Então a gente vai levar em consideração o seguinte: alguns dados, como sempre a gente se baseia aqui no que a ciência apresenta como informação, e nossa leitura dessa história, claro que é uma leitura puramente científica, tá? Então, boa parte dos cientistas que estudam isso, que estudam esse universo principalmente geológico, essa história geológica da Terra, estimam que a Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Dentro de uma escala humana, como a gente vive, né, dos 70, 80 anos que um humano vive hoje no Brasil, por exemplo, não dá nem para estimar o que isso de fato representa, mas é muito tempo. Bom, o que se sabe também é que no início dessa história, a Terra que nada mais é, e aí me perdoem os nossos amigos cientistas, a linguagem aqui é bastante simples, é justamente para a gente conseguir se comunicar com bastante gente, né? Então eu vou usar alguns termos mais didáticos, não tão técnicos. Então, se a gente parar para analisar que o planeta Terra ele surge a partir de um grande conglomerado e a união de partículas que estão no espaço, a gente vai lembrar desse momento da nossa história escolar. Vocês não vão conseguir ler porque está bem pequenininho aí, mas vocês devem se lembrar com um pouco de clareza, talvez dos traumas da tabela periódica. Não que ela seja traumática, né? Mas em muitos sistemas de ensino ela é apresentada de uma maneira bastante difícil. E na verdade eu já vou até abrir de novo os comentários, porque eu quero saber o seguinte: o que essa tabela periódica representa? Vocês vão me dizer, são os elementos químicos. Sim, são os elementos químicos. Mas na prática, para que serve a tabela periódica? A gente consulta ela para ter um acesso ali, né? Para poder, na verdade, identificar elementos presentes na natureza. E eu costumo usar esse exemplo da tabela periódica sempre comparando com a cozinha. Vocês já devem ter percebido que eu gosto bastante da questão e de estudar os alimentos, porque eu acho que é uma forma bem interessante da gente conseguir se relacionar ali com o dia a dia das plantas, né? Afinal de contas, quase tudo que a gente come é vegetal. Então, se a gente olhar para a tabela periódica, você vai ver, tem um monte de elementos lá que fazem parte de tudo que está presente na Terra de forma manifestada, aquilo que é palpável, né? Se a gente parar para analisar uma questão agora não só química, mas eu vou dar um exemplo. Se eu coloco aqui para vocês, farinha, coloco aí na frente de vocês ovo, açúcar e sal e água. O que vocês conseguem fazer com isso? Vamos ver aí quem tá bom de culinária, o que vocês conseguem gerar a partir dessa... farinha, açúcar e sal, água e ovo. Dá para fazer alguma coisa? E aí? Bolo? O que mais? O que vocês conseguem fazer? Pão, pizza, pão, o que mais? Bolo, panqueca, muito bem, pão de novo, o povo tá na fase do pão, né? Macarrão, pão, o povo que gosta de pão, gente, massa de pizza. Olha só, dá pra fazer bolinho de chuva, Brasil, que isso? A gente tá nessa fase, tá começando a esfriar aqui no Sudeste, por exemplo, né? Omelete, mas aí você não vai colocar farinha, né, no omelete. Macarrão, bom, tem um monte de coisa. Por que eu tô perguntando isso pra vocês? Até a torta dá pra fazer. Com licença que eu vou desativar os comentários e a gente volta a falar daqui a pouco. Eu tô perguntando isso porque se a gente fizer um comparativo, né? Você tem lá uma série de ingredientes que estão sempre na sua frente e que a gente consegue chegar em resultados extremamente diversos. Você faz panqueca, faz bolo, faz pão, bolinho de chuva, faz um monte de coisa ali, quando na verdade você tem os mesmos ingredientes, né? Como é que a gente consegue chegar em resultados tão específicos usando as mesmas matérias-primas?
Bom, do ponto de vista prático ali numa cozinha, a gente vai ter que, para fazer um bolo e fazer um pão, os processos são diferentes, as quantidades dos ingredientes são diferentes, a maneira de trabalhar essa matéria-prima, de misturar, o tempo de preparo, tudo isso vai fazer com que o resultado seja diferente. Bom, agora vamos fazer um comparativo. Se você pega uma árvore e você vai ver quantos elementos da tabela periódica tem por ali. Aí não vou nem chutar, tá? Vamos deixar ali na imaginação. Só que se a gente pegar um ser humano e fizer um comparativo ali, quantos elementos químicos tem dentro desse ser humano? Pega o cachorro. Quantos elementos químicos tem por ali? Não necessariamente o número bate, tá? Mas a gente vai ter um dado interessante ali, que os elementos eles se repetem. Então você vai ver a planta, o bicho, né? O humano, que é bicho também dentro dessa história, né? O animal. Você pega um mineral, de certa forma, os ingredientes são os mesmos. Bom, alguém se encarregou de juntar essas receitas de forma distinta, de fazer preparos muito distintos ali também, usando ingredientes, formas, temperaturas e condições específicas, e com isso conseguiu chegar nos resultados daquilo que a gente chama de vida, né? Quando a gente avança aqui, eu vou mostrar hoje várias imagens para vocês. Quando a gente vai analisando a história da Terra, a gente vai chegar em vários momentos históricos importantes. Mas uma coisa a gente precisa analisar hoje, que é o seguinte, ó. Isso daqui, essa imagem, ela representa um fóssil de uma planta encontrado na Austrália. E aí a gente vai começar essa história falando de uma área da botânica muito interessante, que é extremamente interessante mesmo, né? Repetindo a palavra, porque ela vai estudar o passado das plantas e principalmente os vestígios daquelas plantas que habitaram o planeta Terra no passado. É a paleobotânica. A paleobotânica tem especialistas no mundo inteiro que investigam fósseis de plantas, mas olha o drama dessa história. Para a gente começar a falar disso, a gente vai considerar que você pega uma planta e enterra, o que acontece com ela? Ela desaparece. Ela simplesmente se desintegra, e na verdade o nome desse processo é decomposição. Ela vai se decompor dentro do ambiente que você, por exemplo, enterrar uma planta. Agora, olha isso daqui, ó. Isso daqui é uma planta que, na verdade, o que a gente tem nessa imagem? Isso é uma impressão que foi causada a partir de um impacto. Então tinha uma folha em algum lugar, essa folha sofre uma pressão por algum evento ambiental, alguma deslizamento de terra, catástrofe, qualquer coisa que aconteceu naquele espaço, naquele momento histórico da Terra. Aí eu não sei exatamente de quando eu não encontrei informação sobre a data dessa amostra, mas isso não importa nesse momento. É importante a gente ver a precisão do desenho. A gente consegue ver a folha com as nervuras, com todos os detalhes por ali. Bom, a paleobotânica tem uma tarefa árdua aí ao longo da história, que é remontar a história do passado das plantas na Terra, né? Porque fósseis de animais, eles são mais evidentes, eles são mais preservados, na verdade, a partir principalmente dos ossos. Agora, a planta, a gente não tem tantos fósseis de tantas partes. Então a gente tem algumas lacunas nessa história. Mas uma das formas de fósseis que a gente encontra, por exemplo, é essa. Uma impressão que na verdade é causada pelo impacto de uma planta. Como as folhas, elas têm na sua superfície uma estrutura ali que recebe o nome de cutícula, né? Uma camada de cera bem densa, dependendo do lugar, do momento, das condições climáticas, consegue gerar essa impressão numa rocha, por exemplo, tá? Aqui a gente tem fotografias de uma planta dentro de uma substância completamente amarelada. O nome dessa substância ali, ou desse conglomerado de substâncias, é âmbar, tá? Um tipo de resina, vamos dizer assim, de forma mais popular, que algumas árvores produzem e que, historicamente também, do ponto de vista paleobotânico, a gente tem vestígios fósseis de plantas incrustadas dentro dessas amostras, por exemplo. Tá? Outra forma de encontrar um fóssil de planta na natureza é a partir dos grãos de pólen. Semana passada eu coloquei o grão de pólen e todo mundo achou que era o coronavírus, né? Não, isso daí são, aí bem trabalhado, é uma imagem gráfica, né? Mas ela está bem próxima até da realidade do que é um grão de pólen. Aquele pozinho que sai das flores de um grande número de plantas, né? Cultivadas principalmente, apesar de serem células muito pequenininhas, elas são revestidas, isso é uma curiosidade muito interessante, por uma camada
de uma, eu vou chamar de substância para a gente conseguir entender melhor, chamada quitina, tá? O que é a quitina? A quitina, só para a gente ter uma ideia e fazer um comparativo, está presente também na carapaça dos besouros, os insetos que têm bastante resistência ali no corpo, inclusive alguns besouros são considerados animais extremamente fortes em relação à capacidade que tem de sustentar peso, de conseguir empurrar coisas, né, objetos e assim vai. O mesmo elemento que está lá nos besouros está no grão de pólen das plantas. Bom, e com isso eles conseguem resistir ao longo do tempo. Grão de pólen, seja caule de planta, seja folha, seja qualquer parte de planta, flor, consegue ser preservado ali ao longo de uma história geológica de algumas maneiras, então, não é uma forma só, tá? Se a gente avança nessa linha do tempo, a gente precisa levar em consideração, voltando aqui naquela nossa história da Terra, né, que a Terra se forma há 4,5 bilhões de anos, é a estimativa que existe para esse momento histórico, só que as primeiras formas de vida elas vão aparecer, também estimado, e também com base nas observações dos fósseis, há 3,8 bilhões de anos. Primeiras formas de vida, não necessariamente plantas, tá? Estou falando de formas de vida como um todo. Vocês devem ter ouvido na escola em algum momento que as primeiras formas de vida se formam no oceano ou nos ambientes aquáticos. Bom, é claro, volto a dizer, para quem chegou agora principalmente, é bem audacioso tentar contar a história da Terra em pouco tempo, e não é esse o objetivo hoje, mas sim trazer alguns aspectos dessa história que despertem curiosidade para que vocês pesquisem mais sobre isso e trazer alguns pontos mais legais ali desse momento. Bom, 3,8 bilhões de anos surge a vida na Terra, que não é de uma forma aleatória. Esse assunto ele é bastante complexo ali, né? E a gente precisaria de dias para falar disso. Mas quando a gente vai ver que as primeiras formas de vida elas tinham lá aqueles elementos da tabela periódica, dá para a gente entender o porquê que a gente também tem. A gente tem alguns ancestrais comuns lá no passado. Então, quando a gente volta nessa linha do tempo e vai tentando analisar ali o que aconteceu lá atrás, que surge planta, surge animal, surge fungo em algum momento, né? As coisas não aparecem do nada. Isso é uma pergunta que eu faço constantemente para as pessoas que participam das minhas aulas, que você já parou para pensar que as plantas não apareceram aqui do nada? Não foi um evento, saiu um helicóptero jogando semente por aí, as coisas simplesmente apareceram, né? Na verdade, a gente tem uma série de eventos biológicos, ambientais, geológicos combinados, num período aí que durou mais ou menos uns 3,5 bilhões de anos, até um pouco mais, na verdade, para a gente conseguir ter acesso às formas de vida da atualidade. Tá? A análise que a gente vai fazer agora é baseado não em pequenos detalhes ou em grandes detalhes da história do passado, mas sim das plantas que estão vivas hoje, porque a gente consegue, do ponto de vista prático, ter alguma informação útil para o dia a dia, que é o objetivo desses encontros aqui, que a gente consiga olhar para as plantas que a gente conhece hoje e consiga, a partir delas, tirar ali ensinamentos também. Então, eu vou voltar aqui nas minhas imagens para a gente conseguir identificar algumas coisas. Bom, a gente parte só do princípio de um termo técnico que muita gente ouviu na escola, no ensino fundamental, ensino médio, que é isso aqui, ó, heterótrofos. Aí volto a dizer que eu amo etimologia de palavra, que quando a gente entende o que uma palavra quer dizer, a gente vai a fundo na história daquilo, né? Heterótrofos ou heterótrofo, hétero quer dizer outro, é uma palavra de origem grega, e que na tradução ali literal, se a gente fosse fazer uma abreviação, na verdade, né? Hétero é o outro, é o diferente, aquele que é o que não é você, né? Dentro da palavra. E a gente tem tropos como alimentador, ou trófos, né? Como alimentador, a pronúncia ali é trófos. Heterótrofos, o que são? Alguém vai lembrar, será? Aqueles organismos que precisam comer alguma coisa. Nós, humanos, somos heterótrofos, por exemplo. A gente precisa comer para obter energia. E por que eu estou mostrando essa palavra? Para a gente fazer um contraponto com essa outra palavra, que é autótrofo, ou autótrofos, que seria porque o trofo a gente viu que é alimentadores, né? Então, o auto seria de autoalimentadores mesmo. E por que eu estou falando disso? Porque quando a gente observa os seres vivos hoje presentes na Terra, a gente consegue, se fosse categorizar com base na forma como cada um obtém energia, a gente vai ter esses dois grandes grupos, organismos.
autótrofos e organismos heterótrofos. Na prática, falando de uma forma bem mais simples, heterótrofo, humanos, animais, fungos que precisam obter energia a partir do processo de digestão. Então vai digestão ou decomposição. Então obtém energia em algum outro lugar. Os organismos autótrofos são aqueles que conseguem de maneira sozinhos ali, eles conseguem produzir e gerar a própria energia, na verdade. Mas para isso eles dependem do acesso à luz solar. Estou falando de planta. As plantas são os organismos autótrofos. Então, quando a gente olha essa história, é um pouco dedutível, claro que é uma visão humana isso, né? Que os primeiros organismos a aparecerem nessa história evolutiva do planeta Terra, não só das plantas, foram organismos autótrofos. Apesar dos fósseis mais antigos, né, encontrados em relação às formas de vida, são fósseis de organismos heterótrofos, aqueles que precisam comer alguma coisa ou precisam encontrar energia em algum lugar. Mas vamos deduzir ali pela questão científica que muitas linhas de pesquisa apontam para isso, que os primeiros organismos existentes na Terra foram capazes de produzir a sua própria energia. O que eu estou falando? Eles fazem fotossíntese. Então as plantas elas não aparecem com a forma ou não emergem na história evolutiva, né? Não leva em consideração o termo aparecer como uma coisa que é do nada, né? Como uma mágica ali. Mas dentro de uma história evolutiva de um planeta tão complexo como a Terra, as plantas emergem num momento histórico onde havia necessidade, por exemplo, havia condições ambientais que favoreceram de uma maneira bastante drástica a junção dos elementos químicos da tabela periódica, para que eles... Peraí, deu uma pausadinha, agora foi. A gente vai ter dentro dessa história evolutiva das plantas, por exemplo, um aspecto importante para a gente considerar, que as primeiras formas de vida, elas aparecem no oceano. E olha que curioso quando a gente olha algas hoje, tá? Isso da atualidade, mas com traços ali das primeiras algas que apareceram lá no passado no oceano. Isso é uma alga microscópica, que faz parte do ambiente oceânico, né? A gente está falando de uma Clostridium, é um gênero, e Clostridium é um gênero de alga que elas são organismos unicelulares. É uma célula boiante no oceano que tem a capacidade de fazer fotossíntese e de gerar a sua própria energia. É bastante curioso olhar isso quando a gente compara, por exemplo, com as algas pluricelulares ou multicelulares como essa. A gente está falando, para quem já teve a oportunidade de acessar uma praia, por exemplo, já deve ter encontrado em algum momento na areia aquela alga que fica por ali em muitos lugares do mundo, não só no Brasil, né? Ela tem um aspecto folhoso, parece uma folha. Bom, essa história das algas, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a gente está falando de um período mais ou menos de 650 milhões de anos. É quando os primeiros organismos multicelulares começam a, de fato, emergir na história evolutiva do planeta Terra. Eu falei que a Terra surgiu lá, de acordo com as estimativas, 4,5 bilhões de anos. A gente tem o surgimento da vida como um todo de forma muito primordial há 3,8 bilhões de anos. As algas multicelulares ou os outros organismos, como por exemplo do reino animal, que tem mais de uma célula, surgem há 650 milhões de anos, é a estimativa dos cientistas. Bom, a gente tem um período de mais ou menos 3 bilhões de anos onde muita coisa rolou. Bom, a Terra sofre pressões, não é só agora, tá, que ela está sofrendo pressões, mas ela sempre sofreu pressões por influência de vários fatores, sejam questões químicas, físicas, de pressão, de existência de determinados organismos que causaram alteração no seu sistema e assim vai. Então são muitos fatores que trazem essas mudanças. Agora olha o seguinte, as algas começam a habitar o ambiente marinho e o ambiente oceânico há mais ou menos esses 600 e poucos milhões de anos, mas com características dessas aqui, não eram algas ainda tão complexas, por exemplo, como essas. Se a gente vai andando numa linha do tempo, e aqui eu não estou falando de evolução necessariamente, tá? Eu estou falando das transformações, claro que tem uma relação direta com a evolução,
mas como evolução é um assunto muito complexo, eu não vou aplicar esse olhar sobre essa situação, mas para a gente reconhecer algumas plantas que fazem parte do nosso cotidiano. Pense o seguinte, a Terra estava lá, vivendo feliz e contente nos seus há 650 milhões de anos, e quase todas as formas de vida, aliás, todas as formas de vida, até onde se sabe, estavam dentro de um ambiente aquático. Por que não dava para sair da água? Porque do lado de fora a temperatura era elevada e porque a camada da atmosfera do planeta Terra ela não tinha necessariamente, por um longo período, gases que permitiam, que barravam a entrada, por exemplo, de raios solares extremamente nocivos para as células dos organismos vivos. Então, por muito tempo, a vida ficou dentro da água, porque viver fora da água era problemático. Né? Você tem raios, por exemplo, ultravioletas, que passaram a ser barrados apenas a partir do momento que o ozônio começou a se formar para criar uma barreira de proteção para o planeta Terra. Até um certo momento não dava para sair da água. Né? Não que houvesse necessariamente esse desejo. Aqui eu falo um pouco com uma visão e com um desejo humano, mas não é necessariamente desse jeito. Né? Mas quando a gente observa que as primeiras formas de vida a habitar o ambiente continental deixou alguns descendentes que vivem com a gente até hoje. São os chamados, por exemplo, popularmente musgos. Quando a gente olha um musgo, por exemplo, em cima de uma rocha, num galho de uma árvore, numa calçada, numa área urbana, o que a gente está encontrando por ali é uma planta que tem características físicas e fisiológicas, né, do próprio corpo, que trazem traços de plantas que tinham uma capacidade nessa história, dessa linha do tempo do planeta Terra, foram as primeiras a habitar o ambiente continental. Estou falando em cima dos continentes, fora da água. Só que por serem descendentes, né, ou terem esse ancestral comum lá atrás, elas trazem também características que eram características daquela época. Vocês já devem ter percebido, por exemplo, que musgos amam viver em lugar úmido, pelo menos a maioria deles, né? Preferem aquele lugar que tem uma aguinha passando, tem uma pocinha d'água por ali. E tudo isso é uma característica que naquele momento, quando essas plantas emergem na história evolutiva das plantas, o ambiente para elas viverem era esse. Elas dependiam de muita água, dependiam de sombrinha ali para ter capacidade de se desenvolver dentro dos espaços. A Terra não tinha condições tão favoráveis para viver do lado de fora da água. E claro, o que a gente está falando são de plantas que hoje não são exatamente iguais àquelas que viviam no passado, mas que trazem características das primeiras plantas a habitarem ou a colonizarem os ambientes continentais. O nome desse grande grupo, de forma popular, a gente vai chamá-los de plantas avasculares, tá? Muita gente, dependendo da época que você estudou na escola, vale lembrar que esses termos, eles vão mudando ao longo do tempo. Então eu não vou ficar me atrevendo aqui também a falar dos termos, porque o objetivo não é que vocês decorarem coisas, mas é reconhecer dentro desses indivíduos as semelhanças e o que isso pode ser útil dentro dessa leitura, tá? Então, quando você olhar para um musgo a partir de agora, se estiver em qualquer lugar que você vê, lembre que essa planta ela traz características das primeiras plantas que habitaram os ambientes continentais, colonizaram a Terra. Tá? São plantas avasculares. O que isso significa? Elas não têm o que a botânica ou a ciência botânica vai chamar de vasos condutores. Vasos condutores para uma planta é similar à veia, né? Então se a gente faz um comparativo com o humano sempre, o que a gente tem de veia é o que você olha numa folha e você vê lá aquela nervura, as ramificações. Em nós, a gente tem sangue passando por esse sistema vascular, por exemplo, né? Que não é vascular necessariamente, mas a gente tem nas plantas, no sistema vascular das plantas, a gente tem água, nutrientes, a gente tem substâncias produzidas pela própria planta que vão sendo conduzidas dentro desses espaços. Isso, uma planta que tem folha, por exemplo, a tradicional folha da sua plantinha que está perto de você. Se a gente olhar um musguinho de perto, você vai ver que não tem uma folha tão bem definida, não é uma planta tão grande, os musgos eles não têm não têm nem capacidade de crescer em altura, justamente pela dependência que tem de viver num ambiente úmido e também por não terem um sistema de vascularização. Então, eles têm lá uma coisinha no corpo que
se a gente faz comparativos bem lúdicos, tá? A ciência não olha desse jeito, não. Só eu estou comparando aqui. A gente vai conseguir ver que tem mais similaridade no corpo entre um musgo ou uma planta vascular, mais tecnicamente falando, com uma alga do que com outras plantas, tá? Se a gente vai avançando nessa linha do tempo, a gente vai chegar num segundo grupo. Por que eu estou chamando de grupo? Porque a ciência ela dá denominações específicas para cada agrupamento dos seres vivos. Só que esses termos, para quem está chegando agora e tentando começar essa relação com as plantas, eles acabam complicando um pouquinho o entendimento. Então eu vou deixar leituras complementares aqui para vocês poderem ler esses termos, consultarem tudo isso, estudar ali com um pouco mais de precisão. Se a gente olha essa linha do tempo das plantas, então por um bom período a Terra estava cheia de algas nos oceanos, outros organismos, por exemplo, como do reino animal, mas no ambiente terrestre, dentro do reino vegetal, a gente tem as plantas avasculares começando esse territorialismo ali. Vocês já devem ter visto isso aqui. E aí eu vou perguntar para vocês, o que é isso embaixo da folha da samambaia, gente? O que está rolando aí? Bolinhas. O que vocês já viram essas bolinhas? Já, né? Tem gente que tira. Não tira, gente, por favor. Deixa essas bolinhas lá, tá? Deixa as bolinhas lá, por favor. São soros, exatamente. Não são sementes, tá? Os nomes, eles são bastante técnicos ali, mas quando a gente olha, isso daí é uma célula da planta que se desprende para gerar, dentro de um sistema não muito simplificado ali, um novo indivíduo. Então o nome técnico desse agrupamento é soro, né? E a gente tem dentro dos soros esporos, que são células de reprodução, envolvidas no processo de reprodução. Pois é, não tira, tem gente que acha que é praga. Quer dizer, olha direito, pode ser praga de repente, né? Mas na verdade a gente tem aí um conjuntinho de esporos agrupados ali dentro dessa, na parte de baixo da folha da samambaia, e por isso a gente consegue identificar com uma certa facilidade. O que a gente tem aqui? É uma parte reprodutiva de uma planta que a gente reconhece facilmente uma samambaia, e samambaia é um nome popular que é dado para um pequeno grupo de plantas que fazem parte de um grupo muito maior chamado pteridófitas. As pteridófitas são plantas que têm características físicas muito distintas e diferentes, por exemplo, das plantas avasculares, do musgo, por exemplo. Se você compara um musgo com uma samambaia, ele tem lá uma certa diferença física, né? E isso se dá ao fato dessas plantas, as plantas que a gente popularmente, algumas a gente chama de samambaias, emergem na história evolutiva das plantas num segundo momento. Então, quando elas emergem por aqui, provavelmente, é o que a ciência vai considerar, já tinha um monte de plantas avasculares por aqui. Então, claro, elas têm algum ancestral em comum ali com as plantas avasculares, significa que tem algum grau de parentesco, falando de forma mais popular, mas elas já têm características físicas distintas. E principalmente por isso, a gente consegue ver, não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo, ó, tem a folha, isso é uma característica das pteridófitas, a folha se desenvolve desse jeito, né? Ela parece aquela língua de sogra de festa de aniversário. O nome, inclusive, dessa folha jovem é báculo, tá? Só para quem tem curiosidade. Dá para ver que tem um fio no meio da folha, é a nervura central, então significa que ela já tem essas, entre aspas, imensas, tá? Veias ali para conseguir conduzir a água para distâncias mais longas. E aí, quando a gente analisa as pteridófitas vivas hoje, e por exemplo a samambaia que você pode ter aí na sua casa, comparando com o musgo, já é uma planta de um porte muito mais robusto, ela já tem um tamanho maior, e isso se dá às mudanças que a Terra vinha sofrendo ao longo daquele período, né, desses milhões de anos, no momento que elas emergem, mais ou menos ali 420 milhões de anos, mais ou menos, questionáveis também, porém elas já trazem novas características, né? Já são plantas de um porte maior. Começa a conviver junto ali, né? Não é que, na verdade, uma coisa desaparece para surgir outro, para emergir dentro desses termos evolutivos outro, né? Muitos desses eventos e muitas dessas plantas, inclusive, estavam ali começando a ocupar espaços territoriais da Terra
de forma concomitante, no mesmo momento, né? Essas formas vão sendo estimuladas principalmente pelas pressões do ambiente. Se a gente avança mais um pouquinho, então a gente falou de musgo, planta vascular, pteridófita, aqui um exemplo de samambaia. Aí a gente anda nessa linha do tempo, a gente vai chegar num terceiro grupo, chamado gimnosperma. Aí a gente vê aí o que, ó? Mais fácil esse aqui, talvez você conheça um pouquinho mais esse. Então a gente tem aqui, por exemplo, uma popular pinha. Alguém sabe o nome da pinha aí, para os botânicos, né? Os botânicos não chamam necessariamente de pinha. Isso daí nada mais é do que, se a gente olha para a planta, por exemplo, ó, tem um ramo da árvore e existe ali na ponta do ramo essa estrutura que surge por ali, né? O que existe dentro desse momento histórico da história evolutiva das plantas? Muito bem, é um estróbilo, tá? Eu adoro esses nomes, principalmente se for denominar alguém, né? Então, o estróbilo, olha lá, muito bem. Então, quando a gente fala estróbilo, a gente está falando do que popularmente a gente vai chamar de pinha, tá? O que são as pinhas? Estruturas de reprodução. A gente acabou de ver lá, vocês mesmos citaram que aquelas bolinhas embaixo da folha da samambaia são soros, que são estruturas reprodutivas. Quando a gente vai avançando nessa linha do tempo, a gente vai vendo que não é só o corpo que muda, não são só as questões fisiológicas do funcionamento do corpo que mudam, as plantas vão ganhando novidades, né? Então, são as novidades evolutivas, elas vão tendo bonificações, né, do ponto de vista prático ali. A Terra vai tendo transformações, né, vai passando por transformações, e para viver nesse novo mundo, nesse novo lugar, você quer ser planta, vai viver por aqui, então você precisa estar muito bem adequado ali e apto a resistir ao que esses ambientes proporcionam. Então a gente tem as gimnospermas, popularmente a gente conhece algumas delas como pinheiros, por exemplo, para vocês terem ideia. Então você vê um pinheiro que é uma árvore gigante, inclusive dentre eles os maiores organismos, né? A gente está entre fungo e planta ali como os maiores organismos da Terra, mas as sequoias, que são plantas, são árvores, né, da América do Norte, mais especificamente da Califórnia, nos Estados Unidos, onde tem grandes florestas de sequoias, grandes não, mas tem florestas significativas de sequoias, são árvores que podem chegar até 120 metros de altura. Então você pensar que o musgo vai chegar a 10 centímetros na atualidade e você tem uma árvore que pode chegar a 120 metros de altura, bom, teve um ganho evolutivo ou teve uma transformação. A gente nunca vai considerar que a que emerge antes nessa história, como por exemplo o musgo, é menos evoluído. Em aspecto algum, tá? A gente vai olhar para essas plantas como plantas que se adaptaram, que tiveram transformações necessárias para viver naquele momento histórico. Hoje, se a gente pega as plantas avasculares vivas hoje, tá? Elas dentro do espaço terrestre, os ambientes são muito variados onde elas ocupam e onde elas ocorrem, por exemplo. O que a gente tem de informação? Elas não vão necessariamente, pode ser que sim, tá? Mas não necessariamente, depende, tem que analisar caso a caso, ser menos evoluídas do que outras plantas. Todo mundo que está vivo hoje está muito bem estruturado e muito bem evoluído ali para conseguir resistir aos ambientes e aos lugares onde ocupam hoje na Terra, né? Então, as gimnospermas emergem também num período ali semelhante ao das pteridófitas, que são as samambaias, tá? Então, houve um momento da história da Terra onde tinha uma explosão de coisas acontecendo, e isso se dá por um motivo. Olha isso daqui, é uma imagem, uma fotografia aqui de células cheias de bolhas de oxigênio, que de uma planta aquática. Bom, é tanta planta ocupando espaços territoriais do planeta que a gente começa a ter um grande aumento, consequentemente, das concentrações de oxigênio no planeta também. Isso muda a história do planeta Terra. Impulsionado de uma maneira bastante direta pelas plantas, né? Quando a gente olha a questão do oxigênio produzido pelas plantas e o quanto isso vai interferir, mudar drasticamente as questões e as condições ambientais da Terra, a gente vai levar em consideração que isso, de fato, deu uma explosão para as formas de vida, porque você começa a ter uma abundância não só do oxigênio, mas também de recursos alimentares. Bom, reino animal e vegetal vão caminhando juntos ali, trilhando juntos uma história dentro desse lugar, né, que é
a gente vai chamar ali de evolução, e muitas características vão fazendo parte do corpo das plantas. A linha do tempo vai passando e há mais ou menos 135 milhões de anos a gente já tinha na Terra ali, ó, plantas avasculares, já tinha pteridófitos, já tinha gimnospermas, né, que são exemplos pinheiros, né, mas muito provavelmente, quando eu falo de milhões de anos, as plantas que habitavam a Terra não eram necessariamente as plantas que estão vivas hoje. Hoje o que a gente tem são plantas diferentes daquelas primeiras que passam a ocupar esse território, mas que trazem as características daquelas. Tá? Isso que eu quero deixar bem claro. Aí aparece isso na história das plantas, que é uma loucura. São as angiospermas, as plantas que vão trazer como novidade evolutiva. Claro que eu estou falando de uma forma bastante popular, mas elas vão trazer ali como uma novidade evolutiva, como uma nova característica para a história das plantas, a flor. E a flor vai trazer consequentemente ali a possibilidade da geração do fruto com sementes. Vale lembrar que as gimnospermas, as plantas que têm pinha, também produzem sementes, tá? Mas a gente está falando aqui de um outro grupo que emerge num momento mais avançado dessa linha do tempo e que vai mudar a história do planeta Terra. Porque as angiospermas são plantas que, por conta do seu sistema reprodutivo, têm uma capacidade absurda, quando a gente olha a estrutura de uma orquídea, né, da flor de uma orquídea, e entende a complexidade do que rola ali dentro, assim como no maracujá também, né? Isso daqui é uma flor de maracujá, e a gente entende exatamente para que serve cada uma dessas estruturas. Bom, aí a gente consegue de fato afirmar, as plantas nesse momento elas conseguem dar um salto gigantesco na história evolutiva, porque a gente começa a ter também a interação de uma maneira muito mais intensa entre o reino animal e o reino vegetal. As flores trazem para o reino vegetal a possibilidade, que já existia antes, mas agora de uma maneira muito mais forte, dos polinizadores e dos agentes dispersores, que são os animais que dialogam, que vão ter contato direto, de dependência, relação de troca com os vegetais para promover, enfim, os seus variados ciclos de vida, seja no reino animal ou no reino vegetal. Bom, quando a gente olha, por exemplo, isso daqui foi extraído do livro Biologia Vegetal, que depois eu vou deixar a referência para vocês na descrição do vídeo no YouTube, que mostra, tá pequenininho aí, mas depois eu mostro no livro, vocês conseguem ver um pouquinho melhor lá, eu deixo a referência para vocês verem. Se o tempo de vida da Terra, né, os 4,5 bilhões de anos, fossem condensados em 24 horas, essa tabelinha já até foi atualizada, mas serve como uma referência para a gente. A gente vai andando nesse círculozinho ali, né, que aparece, a gente vai ver a formação da Terra está lá onde a explosãozinha do globo ali, terrestre. Aí você vai passando hora por hora, como se fossem 24 horas nesse relógio. Os primeiros organismos pluricelulares aparecem às 8 horas da noite. Então, o planeta Terra tem uma complexidade na sua formação geológica, na sua história geológica, que independe da gente querer entender isso daí tão profundamente. Vai demorar um pouco para a gente entender isso tão profundamente. Mas aí a gente tem um dado baseado nos achados fósseis, né? no encontro dos fósseis. Que às 8 da noite a gente tem os primeiros organismos pluricelulares ou multicelulares. Aí a gente tem, por exemplo, as primeiras plantas terrestres, que vão ocupar os ambientes continentais. Chegam lá perto das 10 da noite. As plantas com flor, quando a gente passa nessa linha do tempo, elas chegam lá entre 10 e meia da noite. Olha os dinossauros lá, às 11 da noite mais ou menos. Aí o humano, né? Aí nessa bibliografia é citado que a gente chega às 23 horas, 59 minutos e 30 segundos. Já tem uma série de pesquisadores que diminuem um pouco essa escala, a gente teria chegado mais ou menos às 23 horas e 56 minutos, né, ou 57 minutos, mas é bem recente a nossa chegada. E por que eu estou falando isso? Estou querendo contar essa história para vocês, para mais uma vez despertar a curiosidade. Volto a dizer, impossível dentro desse espaço de tempo que a gente consiga aprofundar num assunto extremamente complexo como esse. Bom, esse assunto é um dos assuntos que fazem parte do curso de Introdução à Botânica que a gente tem na Escola de Botânica, e aí é só uma pincelada no tema, né? Porque nas aulas a gente dedica muito mais tempo, por exemplo, para de fato entender cada uma dessas etapas, o que aconteceu dentro dessa história.
mas é uma forma de despertar para vocês, e porque eu vou deixar um material de estudo, a curiosidade para a gente lembrar o seguinte, é um despertar de consciência. Você já parou para pensar que as plantas não apareceram por aqui de uma vez e que a coisa não aconteceu do nada? Não é simplesmente uma queda de sementes que proporcionou com que uma diversidade tão absurda de plantas pudesse ocorrer num espaço como o planeta Terra, né? Volto a dizer o que eu já disse em outras semanas. Só do que se conhece de plantas no Brasil, a gente está falando de 41 mil espécies de vegetais. Isso que é conhecido, tem muito mais para ser conhecido. Quando a gente fala de mundo, essa escala é muito maior. E levando em consideração também que muitas das espécies existentes dentro dessa história geológica do planeta Terra foram extintas. Faz parte do processo de desenvolvimento desse planeta que é um organismo vivo. As plantas, assim como os animais, humanos e fungos e bactérias e protozoários, assim vai, são apenas células desse sistema complexo, extremamente complexo que é o planeta Terra, né? Eu vou abrir aqui porque eu vou deixar vocês também falarem um pouco. Vocês já perceberam que eu começo a falar, não paro mais, né? E eu quero contar para vocês algumas coisas enquanto a gente troca ideia. Deixa eu pegar aqui algumas informações. Primeiro, eu quero lembrar uma coisa importantíssima. Amanhã é o Dia Nacional da Botânica. Isso o Brasil instituiu em 1994. Essa data foi estabelecida como uma homenagem ao bicentenário, aos 200 anos do aniversário de Marcius. Marcius foi um naturalista alemão que esteve no Brasil e que teve a oportunidade de andar em muitos lugares do país no século XIX, né, no final do século XIX, e que teve uma importante, no meio do século XIX, que teve uma significativa contribuição para a história da botânica no país. Ele foi o editor e foi a pessoa que liderou uma comitiva que desbravou o Brasil afora, tá? Atrás de identificar e de reconhecer as plantas brasileiras. Da comitiva do Marcius, lá de 1800 e pouco, foram catalogadas mais de 20 mil plantas, né? Então, dentro dessa história, a data não surge só como uma homenagem ali para lembrar a importância que o Marcius teve para a história da pesquisa no Brasil, mas também para ressaltar a importância, e aí qualquer pessoa, não estou falando só de pesquisador, a importância da gente ter as plantas e entender melhor as plantas, tá? Como qualquer data comemorativa, a gente tem sempre essa situação, né? De que ela traz pra gente a possibilidade da gente lembrar que não só no passado, tá? Dos 100 e poucos anos atrás, tinha gente aí pesquisando plantas no Brasil, mas hoje existe um exército de pesquisadores no país que, apesar das condições que vocês conhecem muito bem, né, não tão favoráveis para o desenvolvimento de pesquisa, trabalham arduamente em muitos lugares para tentar trazer clareza sobre quem são as plantas, por que elas estão aqui, por que elas fazem parte desses ambientes, por exemplo, brasileiros tão ricos que a gente tem dentro de um espaço territorial como o do Brasil, que trabalham nos processos e nas equipes de conservação da natureza. Isso é muito importante a gente ressaltar que um dos trabalhos dos botânicos no Brasil é levantar, saber quem são as espécies vegetais, identificar princípios ativos e uma infinita possibilidade de coisas que a gente já falou semana passada, para que a gente possa cada vez mais saber o que precisa ser conservado, preservado, cuidado dentro de um local como o território do Brasil. Tá? Semana que vem tem uma novidade ali para vocês, e aí eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse momento. A gente tem na quarta-feira o lançamento do primeiro curso online da Escola de Botânica, que é o curso de cultivos de plantas em casas e apartamentos. Aí para quem mata planta em casa, fica essa dica, tá? É uma boa oportunidade de aprender algo novo, como manter suas plantas vivas. E a gente vai ter uma aula inaugural que é gratuita, tá? O curso vai ser vendido a partir de quarta-feira, mas tem uma aula inaugural que é gratuita. Para participar da aula, não vai ser por aqui pelo Instagram. A gente vai fazer uma transmissão pelo YouTube. Então, para participar dessa aula inaugural sobre cultivo de plantas, tá? Vocês entram lá no site da Escola de Botânica, aí tem uma abinha lá, cursos online. A gente está pedindo a colaboração de todo mundo para
nos ajudar, inclusive nesse momento, se vocês puderem nos ajudar a escolher os próximos cursos, a gente já começou a elaborar vários deles, tá? Mas para ajudar a gente a selecionar quais vão ser os próximos cursos online que entram na grade, então entra lá, preenche o formuláriozinho indicando quais cursos interessam para você, aí vocês já ficam cadastrados. A gente vai mandar um e-mail com o link de acesso para essa aula inaugural. Ela é uma aula fechada para esse grupo que se cadastrar e você vai aprender um pouco lá sobre cultivo de plantas, tá? Quinta-feira que vem a gente tem um encontro de novo. E aí, o que vocês estão perguntando aqui? Deixa eu ver. Bom, para quem perguntou, quem chegou depois, meu nome é Anderson, professor e diretor da Escola de Botânica. Bem-vindos e bem-vindas para quem não estava aqui antes. Cadê vocês, gente? Considerem o seguinte, tá, pessoal? Essa linguagem e essas histórias contadas de uma maneira tão sintética, como eu disse, é na tentativa de despertar esse lugar. Deixa eu mostrar antes que eu esqueça, olha lá, tô esquecendo já. Bibliografia para vocês acompanharem e lerem mais sobre o assunto, tá? Origem e evolução de plantas cultivadas. Essa obra maravilhosa foi publicada pela Embrapa, e ela tem uma parte inicial, ele tem o primeiro capítulo desse livro, porque ele fala sobre as plantas cultivadas, não só no Brasil, mas no mundo. É um conteúdo fantástico. Esse livro está inteiro para download gratuito, vocês conseguem baixar o livro e ler o conteúdo completo. E o primeiro capítulo dele fala sobre essa linha do tempo, que eu só joguei aqui alguns pontos, né? Mas conta lá, o livro conta com a autoria de inúmeros pesquisadores, é muita gente que escreveu esse livro, ele tem aí os coordenadores, mas na verdade o livro vocês vão ver lá, são muitos autores, um para cada capítulo praticamente, contribuindo de forma bastante ativa. E leiam o primeiro capítulo, para quem não se interessar pelo conteúdo restante, mas não tem como, porque fala sobre as plantas que você come, a história dessas plantas e evolução, de onde elas vieram, o que aconteceu com elas, né? A Embrapa deixou de presente, está oferecendo de presente isso para o Brasil, um conteúdo completamente acessível aí. Para quem quiser baixar, consegue pegar no site da Escola de Botânica, a gente já colocou lá. Então entra lá, escoladebotânica.com.br, na página inicial tem um link já para vocês baixarem o livro direto do site da Embrapa. Ou joga lá no Google, Origem e Evolução das Plantas Cultivadas, Embrapa, que vocês conseguem também achar com facilidade, tá? O que mais, gente? Peraí, perdi vocês aqui. Parará. Eu nunca sei se a coisa está subindo ou descendo. Cadê? Então, leiam. Lembram que é o seguinte... Eu não falei das cianobactérias e algas, falei das cianobactérias ali no começo, que na verdade eu falei das algas de uma maneira mais abrangente, né? Como eu disse no início, não tem como a gente ir tão a fundo nesses temas, porque a gente está falando de algo extremamente complexo, né? Mas até mostrei lá uma microalga, mas as cianobactérias fazem parte desse universo aquático, não só no passado, mas na atualidade também. Estão ali, né, os primeiros organismos vivos da Terra, são hoje inclusive muito próximos do que são as chamadas cianobactérias, que são bactérias que habitam o ambiente aquático, não só oceânico, mas também do continental, e que tem essas características ali bastante primordiais, algumas espécies, outras extremamente complexas, mas como eu disse, trazem características dos ancestrais comuns lá do passado, né? Que mais? Polinização, sei que vocês querem saber de várias coisas. Volto a lembrar o seguinte, gente, quem quiser, inclusive, mais informação sobre esse assunto, tem outra bibliografia, mas aí para quem quiser ir a fundo mesmo, tá? Que é uma dissertação de mestrado de uma pesquisadora portuguesa, que eu posso encaminhar para vocês, me manda no meu Instagram, que é Anderson_Bill, fala assim, quero saber mais sobre essa história das plantas na Terra, e principalmente sobre essa história evolutiva, sobre a história evolutiva. E aí eu vou encaminhar por e-mail para vocês esse conteúdo, que é um arquivo bem grandão, aí quem se interessar me manda lá pelo e-mail que eu vou encaminhando para vocês, tá? Que mais? Vai ficar disponível no YouTube, daqui a pouco já está lá no YouTube, a gente coloca já... Vocês estão perguntando coisas que não tem a ver.
Taranã, extinção. Pois é, a gente está vivendo um momento onde realmente... Bom, as plantas já passaram, e não só plantas, né? Os animais, seres vivos como um todo, passaram sim por muitos processos de extinção. Isso faz parte dessa história do planeta Terra. Porém, uma coisa é a extinção ocasionada pelo ecossistema, pelo sistema natural. Outra coisa são as extinções causadas, por exemplo, pela pressão antrópica, né? Pela pressão humana. E por isso que a gente tem causado tantos problemas ali. Recomendo também, quem tiver interesse, a internet pode ajudar isso, pesquisar sobre plantas ameaçadas de extinção. O Brasil é um dos rankings, assim, tá com os rankings dos maiores números de plantas ameaçadas de extinção. Vai ficar salvo, quem chegou no final não se preocupa, youtube.com/escola de botânica, tá? Bom, pessoal, vou fazer o seguinte, como vocês estão perguntando outras coisas que não tem necessariamente a ver com o conteúdo, tá? Uma coisa importante aqui, plantas estão sim, de certa forma, aliás, de certa forma não, de forma muito direta, ligadas à história do planeta Terra. Sem elas não haveria oxigênio. Como eu disse e digo sempre, eu considero as plantas os organismos mais generosos do mundo, porque isso é muito pessoal, tá? São organismos que vivem para gerar energia para um planeta funcionar. Quer me dizer que isso não é generosidade? Bom, não precisa concordar comigo, tá? Mas como eu convivo com elas de uma maneira bem intensa, pelo menos 20 anos ali, eu posso garantir que as surpresas são constantes e diárias, de olhar para esses organismos, tentar compreender minimamente ali, porque dentro da vida de um cientista ou um pesquisador, por mais que a gente dedique um belo tempo ali para isso, dentro da complexidade que é esse sistema da vida, né? Não só das plantas, mas da vida, o que eu vejo é que elas são para a gente uma referência, uma universidade, uma escola viva. E aí eu convido vocês a lerem a bibliografia que eu indiquei, tá? Para vocês ampliarem, na verdade, passarem de fato a entender um pouco melhor essa história. E com isso a gente vai avançando. É importante se conectar, importante abrir, despertar a consciência para que a gente possa conviver com as plantas de uma maneira mais justa, certo, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês. Quem tiver perguntas, me manda, super específicas, que eu vi que tem várias aí, me manda lá no meu Instagram, Anderson_bio, e a gente vai aos poucos trocando ideia. Todo mundo que me mandou semana passada eu consegui responder, então a gente vai trocando informação ao longo dessa semana, tá bom? Obrigado, pessoal, boa noite, obrigado por dispensarem esse tempo para estar aqui com a gente. Quem tiver informações vai mandando pra gente, que a gente vai compartilhando aí com vocês também, tá bom? Bom descanso, boa noite, a gente se vê quinta-feira que vem. Quem quiser participar da aula inaugural, então, sobre cultivo de plantas, escoladebotânica.com.br, vai lá na parte cursos online e preenche o formulário, tá bom? A gente manda um e-mail para vocês terem acesso à nossa sala virtual lá, tá bom? Obrigado, gente, até mais, valeu!